Olá galera, aqui é o professor Henrique, estamos aqui para mais uma aula de matemática e o assunto de hoje é a decomposição em fatores primos, tá certo? Então, antes de sabermos o que é uma decomposição em fatores primos, vamos revisar alguns elementos da divisão, tá certo? Que é muito importante visto que a gente vai usar muita divisão nessa partezinha de decomposição em fatores primos. Vocês vão notar que durante a exposição da aula eu irei estar sempre falando em fatoração, mas aí eu quero que vocês entendam que fatoração, na forma de falar, é a mesma coisa de decomposição, da decomposição que estamos falando, tá? Então, vamos aqui. Primeiro eu quero que vocês saibam, esses elementos aqui da divisão, são 4 elementos. Nós temos o dividendo, nós temos o divisor, que está aqui dentro, ó. Aí essa parte eu geralmente chamo de casa, tá? Então o dividendo está sempre dentro da casinha. No caso, o divisor dentro da casinha e o dividendo fora. Embaixo, na parte de baixo, embaixo da casinha fica ó, o ambiente quociente, né? O lugar quociente. E o resto fica nessa parte embaixo do dividendo, tá certo? Vejamos um exemplo aqui ao lado, ó. Fazendo a divisão de 10 dividido para 3, então vamos ver em prática quais são esses 4 elementos numa divisão. Então, ó, notem aqui que o 10 está azul, né? Ele é o dividendo, está fora da casinha. O 3 é o divisor, está dentro da casinha, ó, dentro dessas duas barrinhas. Logo abaixo, nós temos o quociente, tá? Aqui é o número 3. E no final, nós temos o que a gente chama de resto, que é o resto da nossa conta. E aí da nossa divisão. E às vezes o resto ele pode ser 0 ou pode ser um outro número. Se o resto for 0, a divisão ela é exata. Se o resto não for 0, se o resto for qualquer outro número menos o 0, isso quer dizer que a divisão ela não é exata, tá certo? Então, em cima disso, olha a primeira dica que eu passo para vocês. Quando a gente falar em divisão, eu quero que vocês, quando a gente começar a trabalhar um número dividido para outro, eu quero que vocês lembrem dessa dica aqui, ó. Basta você saber quantas vezes o número menor cabe dentro do número maior, tá certo? Se vocês gravarem essa informação, vai facilitar muito a vida de vocês na hora de executar as nossas divisões. Então, lembrando, a divisão nada mais é que, uma forma que vocês possam entender, é buscar saber saber quem é o número maior e quem é o número menor, procurar saber quantas vezes o número menor vai caber dentro do número maior, tá certo? Então, só reforçando, buscar saber quantas vezes o número menor cabe dentro do maior. Então, vamos começar aqui, vamos praticar, fazer algumas práticas aqui da divisão, só para relembrar, só para dar uma olhada na nossa revisãozinha aqui. Então, notem que ali eu tenho uma divisão de 69 dividido para 3. Tem algumas pessoas que já sabem fazer isso aqui de cara, diretamente, já sabem falar o valor. Outros já faz de forma mais direta, na forma do algoritmo, tá? Aqui eu vou fazer um passo a passo para vocês entenderem. Então, primeira coisa, já que eu quero dividir 69 para 3, então coloco 69, barrinha, né, casinha, e o 3. Lembrando que o 69 a gente chama de quê? De dividendo, e o que está aqui dentro dessa casinha a gente chama de divisor, certo? Então, esse é o primeiro passo, organizar a nossa divisão aqui através do algoritmo. Agora, observa aqui, perdão, organizar a nossa divisão aqui para realizá-la. Observe aqui que a gente tem um certo procedimento para fazer. Veja só, observa que esse número 69 é formado por dois algarismos. É formado pelo algarismo 6 e é formado pelo algarismo 9, tá? Então, a gente vai começar a fazer a divisão por esse número aqui, que é o 3. Como é que a gente procede? O primeiro passo é verificar se esse primeiro algarismo aqui, que no caso aqui é o 6, dá para dividir para o 3. Como é que eu sei que dá? Ou vai sobrar resto, ou vai ser exatamente, ou não vai dar. Primeiro, se esse número aqui ele for menor do que o que tiver dentro da casinha, que é o dividendo, tá? Ele não vai dar para dividir. Então, quando esse número aqui for menor do que esse, que está dentro da casinha, que é o dividendo, a gente não dá para dividir. E o que a gente faz? A gente vai ter que pegar mais um algarismo para fazer a divisão. Então, supondo, se esse 6 aqui não fosse, no caso, fosse menor do que o 3, para começar a nossa divisão, eu teria que pegar o 9 também. Ou seja, eu teria que pegar o 69 para dividir para o 3, tá certo? Mas não é o caso.
o 6 ele é maior do que 3. Então, nessa situação do 6 ser maior do que o 3, existem duas possibilidades. Ou vai ser exata a divisão, ou vai sobrar alguma coisa nessa divisão. Tá? Quando o número é maior do que o outro, no caso do 6 é maior do que esse 3, aí nós temos duas possibilidades. Ou ele será uma divisão exata, no caso, ou será uma divisão que vai sobrar alguma coisa. Mas olha só, lembra a dica que eu dei? Como é que eu faço para dividir 6 dividido para 3? É só você verificar quantas vezes o 3 vai caber dentro do 6. Como é que eu faço isso? Somando 3 até chegar no limite 6. Veja só. Soma um 3 mais outro 3 dá quanto? Já dá 6. Se eu somar mais outro 3, vai passar do 6, tá? Vai dar 9. Logo, se eu dividir 6 dividido para 3, só vai caber dentro do 6 quantos 3? Só vai caber apenas dois números 3 dentro do 6, tá? Então, isso quer dizer o quê? Que 6 dividido para 3, o resultado da divisão ele é 2. Tudo bem até aí? Depois de ter descoberto quem é o resultado da divisão, tem-se um processo, tem um procedimento para ser feito. Algumas pessoas vão mais diretamente, outras são mais passo a passo. Nesse caso, eu vou mostrar um passo a passo para vocês, tá? Então, depois de descobrir o valor da divisão, eu vou multiplicar esse 2 com esse 3 aqui. Então, 2 vezes 3, e o resultado eu vou colocar abaixo desse algarismo 6, visto que foi dele que a gente iniciou, tá certo? Então, 2 vezes 3 vai dar 6, e agora é só fazer essa subtração entre esses dois valores. Tudo bem até aí? Então, 6 menos 6, o resultado é 0. Depois daí, a gente vai pegar e vai baixar o próximo algarismo, que nesse caso, quem é o próximo algarismo? Perfeito, é o 9. Então, a gente vai baixar ele, ó. Baixou o algarismo. Tudo bem? Pronto. Depois de fazer isso, a gente vai para mais um passo. Agora, eu vou verificar se esse 9 dá para dividir para 3. Logo, só ressaltando o que eu falei anteriormente, como é 9, o 9 é maior do que o 3, eu sei que dá para dividir. Mesmo que sobre alguma coisa, mas eu sei que dá para dividir, tá? Se sobrar, ou será uma divisão, ou sobra alguma coisa, então não será uma divisão exata, ou não vai sobrar nada, logo vai ser uma divisão exata. Então veja assim, ó, o 9 e o 3, se eu quero dividir 9 para 3, é a mesma coisa de procurar saber quantos 3 vão caber dentro do 9. Então, olha, 3 mais outro 3 dá 6, mais outro 3 dá 9. Se eu colocar mais outro, vai passar do 9. Então, isso significa dizer o quê? Que 9 dividido para 3 só coube quantos números 3 dentro do 9? Coube apenas 3. Então, isso quer dizer que a divisão de 9 dividido para 3 é quanto? É 3, ó. 3, mais 3, mais 3, mais 3. Tá? Então, isso quer dizer que 9 dividido para 3 dá quanto? 3. Aonde é que eu coloco esse resultado? No quociente, ó, nessa região aqui, ó, logo após o algarismo 2. Coloca aqui. Depois de ter descoberto o valor da divisão, como eu estou fazendo o processo passo a passo, você multiplica esse 3 vezes o valor do divisor, que aqui é 3. Tá? Então, 3 vezes 3, o resultado eu vou colocar abaixo do 9. Então, 9. E agora faz a subtração aqui, ó. 9 menos o 9 dá 0. Como deu 0, isso quer dizer que a divisão ela é exata. Quando é que a gente sabe que a divisão é exata? Quando o resto, essa parte aqui, tá? É 0. Se o resto não for 0, é porque a divisão ela não é exata. Então, só recapitulando os conceitos que a gente viu da divisão, os elementos. Esse aqui, dividendo o que está dentro da casinha. O que está fora da casinha é o perdão, tá? Divisor é o que está dentro da casinha, fora dividendo, tá? Abaixo do divisor, eu tenho o número 23. Esse 23 é o que a gente chama de quociente, tá? E o valor, que é o finalzinho aqui, é o resto. Tá? Então, os elementos R, que é de resto, o Q de quociente, aí o D de divisor, então eu vou colocar o quê? Divisor maior, né? E Dzinho, que é o dividendo, tá? Então, essas nomenclaturas só para a gente poder gravar a ideia. Tudo bem?
Deu para entender aí direito? Então vamos para mais uma para refletirmos a respeito dessas divisões. Olha que agora eu peguei um número um pouco maior, tá? Para que a gente possa ver essa questão de divisão. Primeiro passo, organizar a nossa divisão. Então, feito isso, foca no primeiro algarismo aqui, que o primeiro algarismo é quem? É o 6. E vai verificar se o 6 dá para dividir para 3. Como é que a gente faz isso? Contando ou procurando saber quantas vezes o 3 cabe dentro do 6. Então, olha, 3 mais 3, 6. Então, quer dizer que dentro do 6 coube exatamente dois números o quê? Dois números 3. Então, eu sei que a divisão de 6 dividido para 3 é 2. Colocamos aqui, tá, no quociente. Depois de ter encontrado o valor da divisão, a gente multiplica, visto que eu estou fazendo um passo a passo para mostrar para vocês todo o procedimento da divisão. Tá? Então, agora multiplica esse 2 com esse vezes 3, dá 6. E coloca abaixo de quem? Justamente do algarismo que a gente trabalhou inicialmente. Tá? Então, foi o 6. Então, subtrai 6 menos o 6, que dá 0. Tudo bem até aí? Tá dando para entender direitinho? Então, olha só. Continuando a ideia, agora a gente vai ter que, já que o resultado deu 0, vai ter que baixar mais um algarismo. Que é um algarismo agora que a gente vai trabalhar? O 2. A gente vai baixar esse algarismo aqui, ó. Tá? Só que aí observa uma coisa. Esse 2 não dá para dividir para o 3. Por que que não dá, pessoal? Por que que não dá, Henrique? Porque ele é menor do que o 3. Aí lembra que eu disse a você que se ele for menor, a gente vai ter que pegar o outro algarismo? Lembra? Então, observe uma coisa. Como aqui, isso que eu falei está acontecendo no meio da nossa conta, não é no início. Para podermos baixar outro algarismo, tá? A gente precisa colocar alguma coisa no quociente, que é o 0. Tá? Então, só recapitulando. Se você baixou um algarismo, que é esse algarismo 2 aqui, ó, tá? Baixei ele. Ele não dá para dividir, aí automaticamente eu vou ter que baixar o outro algarismo aqui, que é o 1. Para baixar o algarismo 1, eu tenho que acrescentar um 0 no quociente, tá? Então, acrescentei o 0 no quociente, aí agora sim eu baixo o 1. Tudo bem? E agora eu faço a divisão. 21 dividido para 3 é procurar saber quantos 3 cabem dentro do 21. Como é que eu faço? 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12, mais 3, 15, mais 3, 18, mais 3, 27, 21, tá? Então, deu quantos? 3 dentro do 21? Coube 7. Então, isso quer dizer o quê? Que 21 dividido para 3 é 7. Então, coloca o resultado no quociente. E, mais uma vez, a gente vai multiplicar aqui, ó. Tá? O 3 vezes o 7, ou 7 vezes o 3, que dá 21. E agora faz a subtração, que dá 0. Certo? E agora a gente vai baixar qual é o algarismo, o próximo algarismo. Então, só recapitulando. A gente já usou o algarismo 6. O 2 já foi usado. Esse 1 já foi usado. Agora vai baixar quem? Muito bem. A gente vai baixar o número 2, o algarismo 2 agora. Só que aconteceu o mesmo procedimento anterior. Esse 2 ele é menor do que o dividendo, do que o divisor. O que a gente faz? Vai ter que baixar o outro algarismo. Quem é o outro algarismo? 4. Mas o que a gente precisa fazer antes de baixar esse 4? Isso, acrescentar um 0 no quociente, tá? Então, acrescentamos esse 0 no quociente. Agora, é só baixar o número, o algarismo 4. Agora eu tenho o número 24, tá? Dividido para 3. Segue o mesmo padrão. Conta quantos 3 cabe dentro do 24. Vocês vão notar que vai dar 8 números 3. Então, isso significa dizer que a divisão de 24 para 3 é 8, tá? Então, coloca no quociente o 8. E agora, mais uma vez, a gente multiplica o 8 vezes o divisor, que é 3. Então, 8 vezes 3 dá 24. Então, 24, a gente subtrai menos o 24 aqui, dá 0. Chegou no 0, finalizamos a nossa divisão. Tá? Isso aqui é uma divisão exata. Tá? Por que é exata? Porque o resultado ele é do resto é 0. O resto é 0, então a divisão ela é exata. Então, depois de ter feito toda essa revisãozinha para vocês, agora a gente vai adentrar ao decomposição em fatores primos, tá?
decomposição de fatores primos, em fatores primos. O que é isso? Então, veja a definição na tela. Todo número natural não primo maior que 1 pode ser escrito na forma de multiplicação em que todos os fatores são números primos. Então, vamos começar a trabalhar essa interpretação aqui. Então, todo número natural. Então, quem são os números naturais? O 0, o 1, o 2, o 3 e assim sucessivamente, tá? É infinito. E ele tem que ser o quê? Um número primo maior que 1. Perdão, um número não primo maior que 1. Isso quer dizer o quê? O 4, o 6, o 8, o 9, o 10, o 12 e assim segue. Então, todos esses números, eles podem ser escritos em forma de números primos, na condição que sejam uma multiplicação. Como assim, professor? Veja aqui um exemplo. Ó. Deixa eu colocar aqui. Observe esse número aqui. Ó. Esse número aqui, o 6, ele não é primo. Tá? Lembrando, vamos colocar uma sequência de primos aqui. Ó. 1 ele não é primo. Tá? Nem primo nem composto. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. O número 1 ele não é primo, tá certo? Então, se ele não é primo, vamos verificar aqui. Ó. Quem são os primos? O 2, o 3, o 5, o 7, o 11 e assim sucessivamente. Logo, a gente nota que o 6 ele não é primo. Mas eu posso transformar esse 6 em uma multiplicação que os números que multiplicado entre eles deu 6. E que esses números que estão multiplicando sejam todos primos. Quem seria dois números primos que multiplicados entre eles dê 6? Beleza. O 2 e o 3. Ó. 2 vezes 3 dá quanto? Dá 6. Então, isso quer dizer o quê? O 2 ele é o quê? O 2 ele é primo. E o 3 também ele é primo. Então, nota que aquele número que não é primo, a gente pode transformar ele em um produto que ele seja o quê? Composto de números primos, tá? Ele seja formado por números primos, como a gente viu aqui. Outro exemplo é o 4. Ó, o 4 ele não é primo, mas eu posso transformá-lo em um produto, ou seja, uma multiplicação de números primos que dê o número 4. Quem seria? Beleza, o 2 vezes o próprio 2. Os dois são números primos. Então, resumindo, isso aqui, ó, que a gente acabou de fazer, esse 2 vezes 3, que são os dois primos, esses 2 vezes 2, que também são todos primos, é o que a gente falou em decompor um número que não é primo, tá? Em fatores, em uma multiplicação de fatores que sejam primos, certo? Então, essa é a ideia. Recapitulando. O número não primo, maior que 1, com a decomposição, a gente transforma ele em uma multiplicação que os números que sejam multiplicados entre eles sejam primos. Então, voltando lá para a nossa tela, é isso que quer dizer esse enunciado aqui. Então, todo número natural não primo maior que 1 pode ser escrito na forma de multiplicação em que todos os fatores são números primos. Tudo bem? Então, deu uma explicada, deu uma entendida nessa definição. Então, olha uma outra dica. Na verdade, olha essa dica, essa ideia. Lembrando, qual é a sequência de números primos que a gente sabe? Lembrando que o que é o número primo? É um número que é divisível por 1 e por ele mesmo, tá? É só essa condição. Tem apenas dois divisores, o 1 e o próprio número. Então, essa é a sequência. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e assim infinitamente. Ou seja, infinitos números primos, tá certo? Então, eu preciso que vocês gravem pelo menos uma sequenciazinha, tá? Pelo menos esses números inicialmente. Aos pouquinhos você vai começar a assimilar os outros primos, tá? Mas esses são básicos.
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 e assim segue. Mas de início eu preciso que vocês assimilem esses 7 números primos, perfeito? Então vamos lá. Agora vamos praticar a ideia. Então vamos começar a fazer essa fatoração, tá? Essa o que a gente chama de decomposição em fatores primos. O método que a gente vai fazer consiste em utilizar uma barrinha. Essa barra ela vai ter esse sentido aqui, ó, sentido vertical. Vou colocar aqui. Veja só. A barra que a gente vai usar, ela é no sentido vertical, tá? Ó. Ficou muito barra não, tá? Mas tá valendo. Essa barra vertical, tá? A gente vai usar ela para fazer a decomposição, que é a fatoração, que vocês depois vão conhecer isso. Mas quando a gente passa essa barra, a gente divide o que a gente está trabalhando em dois lados. O lado esquerdo da barra e o lado direito da barra. E o que é que isso tem a ver? Veja só. Os números que vão ficar aqui desse lado da barra, que é o lado direito da barra, tá? No caso, nosso lado direito, vai ser justamente os números que darão para fazer as divisões dos números que vão ficar aqui do lado esquerdo. Então, olha só. Do lado esquerdo vão ficar alguns números. Do lado direito vai ficar os números que dá para fazer a divisão dos números do lado esquerdo. Quando a gente executar a divisão, o resultado a gente vai colocando aqui abaixo do número seguinte, certo? Vamos voltar para a tela e veja só isso aqui. Olha aqui o número 12, ó. A gente vai fazer a decomposição em fatores primos. A gente sabe que o 12 ele não é primo, mas a gente vai transformá-lo em uma multiplicação na qual todos os fatores serão primos. Veja só aqui. Então, primeiro passo, faz essa barra. Eu coloquei esse pedaço aqui, ó, mas fica a critério de vocês, tá? Colocar ele agora ou no final. Eu aconselho colocar quando vocês finalizarem. Quando é que a gente finaliza? Quando do lado esquerdo a gente chega no número 1. E vocês vão ver. Então, vamos botar início isso aqui. Então, depois de fazer essa barra, a gente vai pegar o número que a gente quer fazer a decomposição, que no caso aqui é o 12, e vai colocar ele do lado esquerdo da barra. E aí a gente vai pegar esse 12 e vai verificar qual número dá para dividir o 12. E aí, de antemão, eu vou mostrar para vocês uma sequência que eu vou trabalhar nessa aula. Eu sei que a sequência de números primos são quais? São quais números? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e assim segue, né? Lembra que eu disse a vocês que esses números inicialmente, pelo menos no início, como vocês estão iniciando a conhecer os números primos, são fundamentais para essa decomposição. Eu vou começar pelo 2. Se não der para dividir o número que eu quero por 2, eu vou colocar por 3. Se não der, eu vou tentar por 5, vou tentar por 7 e assim segue. E aí, o que vai ajudar vocês aqui é os critérios de divisibilidade. Só recordando. Quando é que o número ele é divisível por 2? Quando ele é par. Quando o número ele é divisível por 3? O número é divisível por 3 quando eu somar os algarismos e a soma dos algarismos der para dividir por 3, automaticamente o número formado por aqueles algarismos também vai dar para dividir por 3. Daqui a pouco vocês vão entender isso. Por 5. Por 5. Por 5, a gente vai simplesmente lembrar que o número é divisível por 5 quando o quê? Quando ele é terminado em 0 ou é terminado em 5. Se o número é terminado em 0 ou é terminado em 5, ele é divisível por 5. Então, vejamos aqui. Esse 12, ele é par? Sim, ele é par. Então, se ele é par, eu vou seguir esse critério, essa sequência aqui, tá? É obrigatório seguir essa sequência? Não. Só que aí facilita na hora da gente estar fazendo a decomposição, tá? Mas não é obrigatório. Você pode colocar a sequência que você quiser. Daqui a pouco você vai entender o que eu estou falando. Então, o 12 dá para dividir para 2. Então, lembra, ó, se o 12 dá para dividir para 2, o 2 vai ficar do lado direito da barra. E aí eu faço a divisão. 12 dividido para 6 é saber, 12 dividido para 2
é saber quantos 2 cabem dentro do 12. E aí eu noto que cabem 6. Aonde eu vou colocar esses 6? Abaixo do 12. 12 dividido para 2 dá 6. Agora eu não vou mais utilizar quem para fazer as minhas divisões? O 12. Quem é que eu vou utilizar agora? O 6. E aí noto mais uma vez, será que o 6 ainda dá por 2? Se não der por 2, eu vou por 3, por 5, vou tentando, tá? Nesse caso, eu sei que o 6 é par. Se ele é par, ele dá para dividir para quanto? Para 2. Então, coloco o 2 do lado direito da barra e abaixo do outro algarismo 2. Faço a divisão. 6 dividido para 2 dá quanto? 3. Esse 3 eu vou colocar abaixo de quem? Abaixo do 6. E aí não vou utilizar mais quem? O 6. Agora o 3 ele não é par. Se ele não é par, ele não dá por 2. Então o 2 eu já não vou utilizar mais. Eu vou utilizar o que agora? Quem é o próximo? 3. Logo, sei que o 3 dá para dividir pelo próprio 3. Então, 3 dividido para 3 dá quanto? 1. Esse 1 eu coloco aonde? Abaixo do 3 laranja, tá? Do lado esquerdo. Chegou no 1 aqui, ó, do lado esquerdo, a gente para. Finalizou a nossa fatoração, a decomposição. Nota uma coisa. Eu tinha 12. Esse 2 aqui, ele é primo ou composto? Primo. Esse 2, primo. Esse 3, primo. Logo, eu consegui transformar o 12 em fatores que são primos. E agora, para finalizarmos a nossa conta, ó, 2 vezes 2 vezes 3. Então, isso aqui é uma multiplicação de fatores primos, que se eu multiplicar esses números, eu vou ter quanto? 12. Então, isso é o que é decomposição. Isso é o que é decompor um número em fatores primos. É transformar o número em uma multiplicação que os números que estejam multiplicando sejam primos, tá certo? Então, isso quer dizer que o 12, que não é primo, a gente fez a decomposição dele em fatores que são primos, tá certo? A mesma coisa é o 315, tá? Vamos lá, ó. Primeiro passo, fazer a barra, né? Vertical. Depois de fazer a barra, coloca do lado esquerdo o 315. Então, vou colocar aqui. Como ficou um pouquinho distante aqui por conta da configuração, eu vou colocar a barra aqui, tá certo? A barra está aqui. E agora eu vou começar a verificar. E aí lembra dos critérios de divisibilidade. O número não é par, então não dá por 2. Será que ele dá por 3? Como é que eu sei que se ele dá por 3 ou não? Veja só. Quais são os algarismos que eu tenho aqui? Eu tenho o 3, o 1 e o 5. Soma todos eles, ó. 3 mais 1 mais 5. Somando tudo isso aqui, eu vou ter o quê? Vou ter 9. Se eu tenho 9, o 9 dá para dividir para 3? Dá. Então, se o 9 dá para dividir para 3, isso quer dizer que o 315 também dá por 3. Esse é o critério de divisibilidade, tá? Então, eu coloco o 3 do lado direito. E agora é só fazer a divisãozinha aqui, ó. Então, vou fazer aqui ao lado. Tá? 315 dividido para quem? Para 3. Então, vamos lá. Deixa eu só apagar aqui isso aqui. Então, fazendo a nossa divisão ali, a gente vai começar pelo primeiro algarismo, que é quem? Que é o 3. Como eles são iguais, ó, eu sei que 3 dividido para 3 dá para dividir. Dá quanto? Dá 1. Né? 1 vezes 3, 3. Então, 3 menos 3, 0. Baixa quem? Baixa o 1. O 1 é maior ou menor que o 3? Menor. Aí lembra que eu falei para vocês? Como ele é menor, eu preciso fazer o quê? Baixar o outro algarismo. Como eu já estou no meio da conta, não é no início, então eu tenho que colocar alguma coisa no quociente, que é quem? O 0. Coloquei esse 0, então agora eu posso baixar o 5. Agora eu tenho 15. 15 dividido para 3 vai dar quanto? 5. 5 vezes 3, 15. 15 menos 15 vai dar 0. Tá? Então, o valor dessa divisão aqui vai dar 105. Então, eu coloco do lado esquerdo, abaixo do 315. Então, não vou mais utilizar o 315 nas nossas divisões. E agora a gente vai dividir o 105.
Mais uma vez, o 105 ele foi terminado em quê? Em 5. Então, ou ele pode ser dividido por 5, ou ele pode ser dividido por 3. Como é que eu sei que ele é por 3? Ó? Somos o algarismo. 1 mais 0 mais 5. Vai dar 6. E o 6 logo dá para dividir para 3, tá? Então, seguindo a minha ideia, a minha sequência de números primos, eu só vou partir para outro número na sequência crescente dos números primos quando não der mais, tá? Então, nesse caso, ainda dá por 3. Fazendo a divisão de 105 por 3, vou fazer aqui ao lado. Ó. Aí vocês vão notar a diferença que eu falei para vocês. Ó. 105 dividido para 3. O 1 é menor do que quem? O 1 é menor do que 3. Então, vou ter que fazer o quê? Vou ter que pegar esses dois, o quê? Esses dois, no caso, o outro algarismo que é o 10. Aí, precisa acrescentar um zero aqui? Só se quiser. Porque o zero vai ficar à esquerda do quociente, tá? Então, não vai influenciar em nada. Mas eu vou colocar. Então, vou ter que baixar outro número. Então, coloco zero. Tá? E agora eu vou verificar. 10 dividido para 3 dá o quê? Dá 3. 3 vezes 3 dá 9, ó. Coloca abaixo do 10. 10 menos o 1, perdão, 10 menos o 9 dá 1. Baixa quem? Baixa o 5. O 5 dá para dividir para 3? Dá. Dá quanto? 5. 15 dá para dividir para 3. 5 vezes 3, 15. 15 menos 15 vai dar 0. Então, isso quer dizer 0,35 nada mais é que quanto? Que 35. Por isso que eu digo a vocês que quando é no início, que vocês vai precisar baixar o outro algarismo, não precisa colocar o zero no início, tá? Agora, quando for no meio das nossas contas, que você for baixar mais de um algarismo, iniciou a divisão, deu para dividir, beleza. Quando dá para dividir, aí a gente começa a fazer o processo de divisão, tá? Então, agora é só continuar aqui, ó. 105 dividido para 3 dá 35. O 35, a gente sabe que é terminado em 5 e não dá mais por 3, porque se eu somar o 3 com 5, vai dar 8 e não dá, tá? Para dividir para 3, então dá por 5. 35, aí já não vou mais utilizar na divisão o 105, vou utilizar o 35. 35 dividido para 5 vai dar 7. O 7 é primo, então vai dar para dividir para ele mesmo. Então, 7 dividido para 7 dá 1. Chegou no 1, parou. E aí, nota que a gente transformou o 315 em uma multiplicação que todos os fatores são primos, tá? Então, isso é decomposição em fatores primos. Perfeito? Então, mais um aqui, 110, seguindo o mesmo processo, tá certo? Faz a barra vertical, coloca o 110 do lado esquerdo. Como 110 é um número par, dá por 2. 110 dividido para 2, fazendo as continhas de divisão, ó. 110 dividido para 2, ó. O 1 não dá, então eu vou ter que pegar mais outro, né? Então, se eu peguei mais outro algarismo, eu vou colocar o quê? Um 0. Então, eu vou usar o 11. 11 dividido para 2 dá 5. 5 vezes 2, 10. Então, 11 menos 10 vai dar 1. Baixa quem? Baixa o 0. Então, 10 dividido para 2 dá 5. 5 vezes 2 dá 10. Para 10, nada. Então, o resultado dessa divisão aqui é 0,55. 0,55 nada mais é que o quê? Que 55. Então, note que o 0 à esquerda não está fazendo tanta diferença. Então, agora a gente não usa mais o 110 e faz a divisão agora do 55. 55 não é par, ele não dá para dividir para 3, dá para dividir por quanto? Para 5, porque é terminado em 5. Então, 55 dividido para 5 vai dar 11. O 11 ele é primo também, então só dá por 11. Então, fazendo isso aqui vai dar 1. Finalizamos a nossa conta porque chegamos no 1. E agora transformamos no nosso produto aqui. Então, 110, decompondo ele em fatores primos, vamos ter 2 vezes 5 vezes 11, que são todos fatores primos, são todos números primos, certo? Então, espero que tenha dado para entender. Por hoje é só e até a próxima aula, tá? Qualquer coisa,
Sentiu dúvida? Volta ao vídeo, começa a olhar novamente o que foi falado para poder captar a ideia, tá certo? Valeu, gente. Até a próxima aula.